pessoal, um oi muito especial para os assinantes do meu canal História com a Vivi. Saudade dos meus alunos, né? Saudade daquele cheirinho de sala de aula, mas vamos aí, vamos seguindo, né? Vamos sobreviver a esse período aí de pandemia. Vamos voltar para o primeiro reinado? Vamos lá? No vídeo passado, a gente já começamos a falar de Assembleia Constituinte de 1823, falamos da Constituição de 1824, que estabelecia principalmente 4 poderes, lembram? Executivo, Legislativo, Judiciário e o poder moderador, né? Falamos aqui que Dom Pedro foi coroado como nosso primeiro imperador após a independência do Brasil. Dom Pedro vai se mostrar um governante extremamente autoritário, absolutista. No entanto, que ele estabelece um 4º poder, que é o poder moderador. Não é isso, galera? Característica do governo de Dom Pedro I foi o quê? O seu autoritarismo. Essa postura autoritária de Dom Pedro I vai gerando uma forte insatisfação no Brasil, principalmente entre as elites brasileiras, né? Mas a insatisfação nesse primeiro momento do seu governo, após o fechamento da Assembleia Constituinte, após a outorga da Constituição de 1824, essa insatisfação vai se concentrar principalmente na região de Pernambuco, né? Vamos lembrar aqui um pouquinho, em 1817, nós vimos aí a Revolução Pernambucana, as altas cobranças de impostos por parte da coroa portuguesa. E a região ela ainda está sofrendo impactos com essa Revolução Pernambucana. E com a imposição da Constituição de 1824, com o fracasso da Revolução Pernambucana, nós vamos ter aí um novo movimento se organizando aí, uma nova revolta se organizando, que vai ser a Confederação do Equador. Cipriano Barata, que ele ainda tinha ideias, que ele participou da Revolução Pernambucana, ainda tinha ideias iluministas, né? Ele influencia novamente a região de Pernambuco para uma nova conspiração contra o governo. Só que dessa vez, pessoal, o foco principal era o autoritarismo de Dom Pedro I. Então, nós vamos ter aí alguns líderes organizando a Confederação do Equador, organizando esse movimento. Entre eles, nós vamos ter Joaquim do Amor Divino, mais conhecido como Frei Caneca. Nós vamos ter Manuel de Carvalho Paz Andrade, que vão ser os grandes líderes aí dessa Confederação do Equador, desse movimento. Esse movimento ele também tinha um caráter separatista e tinha um ideal republicano. Eles queriam tirar o governador de Pernambuco, que foi nomeado por Dom Pedro I. Então, eles queriam impor novamente uma república em Pernambuco, queriam acabar com as cobranças de impostos, queriam que aquele ideal da Revolução Pernambucana voltasse e permanecesse. Essa Confederação do Equador ela vai acontecer em 1824, logo quando a Constituição ela foi outorgada, e ela também vai influenciar outras regiões do Nordeste, como Paraíba, Ceará e o Rio Grande do Norte. Obviamente, Dom Pedro, com a sua postura autoritária, não vai permitir que a revolta tome uma proporção maior. Então, o que Dom Pedro vai fazer? Enviar as tropas para Recife, vai tomar Recife, ele vai organizar um tribunal manipulado que condena severamente os líderes da revolta. Junto com Frei Caneca, foram executados em praça pública mais 15 pessoas. A execução de Frei Caneca vai gerar um forte impacto para a população de Pernambuco e para o governo de Dom Pedro I. Além da Confederação do Equador, nós vamos ter outra guerra que vai gerar um certo desgaste para o governo de Dom Pedro I, que foi a disputa pela região da Cisplatina, ou a Guerra da Cisplatina, que vai acontecer em 1825, um ano após a Confederação do Equador. Bom,
Não sei se vocês lembram, mas a região da Cisplatina, ela pertencia ao Brasil desde o governo de Dom João VI. Porém, no ano de 1825, vai ter uma separação dessa região do Brasil e vai ter a sua anexação às Províncias Unidas do Rio da Prata, que é a atual Argentina. O que vai acontecer? Vai ter uma guerra entre o Império Brasileiro e o governo de Buenos Aires por essa região. Essa guerra da Cisplatina, ela vai acontecer durante 3 anos. Vai ser uma guerra muito desgastante, principalmente para a economia brasileira. O que vai acontecer? A Inglaterra vai mediar um acordo de paz entre Buenos Aires e o Brasil. E aí, em 1828, vamos ter aí a independência da República Oriental do Uruguai. Só que esse acordo entre Argentina e Brasil foi visto como uma derrota para o Brasil, porque o Brasil perde o território da Cisplatina. E a imagem de Dom Pedro começa a sofrer um certo desgaste. Por quê? Porque a Guerra da Cisplatina, ela abalou a economia brasileira. Foi um forte impacto para a economia brasileira. Lembrando, a guerra ela inicia em 1825. Nós temos apenas 3 anos de governo. O governo ele iniciou em 1822. Quando a guerra acaba, em 1828, o Brasil ele vai estar com a sua economia totalmente fragilizada. Então, isso vai gerar um grande descontentamento entre as elites brasileiras. E a imagem de Dom Pedro começa a sofrer um certo desgaste e o seu governo começa a enfraquecer. Além do seu autoritarismo, além de altos impostos cobrados nas regiões, nós vamos ter aí derrota na guerra, porque a mesma Inglaterra fazendo a mediação, o Brasil foi considerado derrotado por perder essa região da Cisplatina, né? E nós vamos iniciar aí uma grande crise econômica. Bom, o que nós podemos guardar nesse período aí ainda até 1828 do governo de Dom Pedro I? A sua imagem começa a sofrer um desgaste. Sua imagem começa a sofrer também, ele começa a perder apoio. Nós estamos percebendo aí que ele está perdendo apoio de quem? Da elite brasileira. Então, o governo dele começa a enfraquecer, né? E no próximo vídeo eu quero falar sobre isso com vocês. O que leva Dom Pedro I a abdicar o trono, né? Ok? Então, hoje eu me despeço de vocês, finalizando aí com Confederação do Equador, com Guerra da Cisplatina. Eu espero que tenha ficado claro. Um enorme beijo para vocês. Fiquem em casa.